Bom dia. Vim para responder uma dúvida que me mandaram por e-mail a respeito desse tema de ontem que eu postei, do justo título na ação de uso capião extrajudicial. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu agradeço muitíssimo, muito mesmo, pelos comentários, pelos e-mails, pelos elogios, pelos áudios em direct no Instagram. Estou muito contente por isso. Obrigada por aqueles que estão seguindo o podcast também. Para mim está sendo uma alegria trabalhar e trazer as informações com essa nova plataforma. Dito isso, eu queria comentar a respeito desse tema de ontem. Eu trouxe essa questão do justo título na ação de uso capião extrajudicial. No entanto, esse tipo de documento ele vale também para a ação de uso capião judicial. E uma das questões que me colocaram foi a seguinte: mas e se a pessoa não tem nenhum desses documentos aqui? Bom, para começar a conversa, uma pessoa que gostaria de ter o imóvel, que ela entra no imóvel com a vontade de ser dono daquele imóvel, com a vontade de ser proprietário daquele imóvel, ela deve se comportar como um proprietário. E se comportar como proprietário é ter o pagamento de várias situações da vida cotidiana ao longo do dia a dia. A gente tem que pensar um pouco, não é possível que uma pessoa vai estar ocupando um imóvel há 10 anos pelo menos e não vai ter um comprovante de IPTU, um comprovante de energia, um comprovante de água ou qualquer outro comprovante do tempo que ela está ali. Não necessariamente tem que ser esse aqui. A questão do justo título na ação de uso capião extrajudicial é que o provimento 65 de 2017, ele ampliou o leque, porque o 216A da Lei de Registros Públicos, aquele artigo, ele já trazia algumas situações, mas ficava um pouco restrito, assim, um pouco engessada a possibilidade de trazer as provas para dentro da ação. O provimento 65 ampliou esse leque e ele trouxe de forma exemplificativa quais documentos podem compor a ação e eles servem para corroborar, para comprovar os fatos que você está alegando, como tempo de posse, como origem, enfim. O que eu queria comentar aqui é que, por exemplo, recibo de compra e venda. E o que me perguntaram foi assim, ó, pré-contrato ou proposta de compra? Claro que sim, com toda certeza, não tem problema nenhum. As situações do cotidiano, ela muitas vezes acabam se distorcendo. Muitas vezes a pessoa ingressa dentro de um imóvel com um determinado documento, mas por qualquer razão ali na frente acaba que não consegue mais ter contato com a pessoa, ou paga e não pega o recibo. Existe isso, é real. Tem muita gente que faz esse tipo de negociação, assim, acaba que compra com um contrato particular, paga e fica um pouco assim no fio do bigode, como dizia o meu avô, né? Então, são essas coisas, podem acontecer. O que nós precisamos nos cercar é de meios para fazer. Já comentei outras vezes e repito. Você senta com o cliente, conversa com ele, diz: olha, vamos conversar aqui. Qual é a situação? Como que você entrou? Quais documentos tem? Traz os documentos para eu olhar, né? Dá essa assessoria completa, colocando para a pessoa que qualquer documento daqui a pouco que ela não entende ou pensa que não vai ser prova, pode ser meio de prova para comprovar os fatos que você está alegando. Quando a gente está falando, por exemplo, de documentos de um imóvel que estava dentro de um processo de inventário, bastante comum, faço bastante também esse tipo de procedimento. Que o imóvel, porque muitas vezes esses imóveis eles têm preços de comercialização muito diferenciados. São imóveis que quem vai comprar ou porque tem por trás uma assessoria forte que vai conseguir levar adiante o caso e regularizar, ou que muitas vezes está acostumado já a comprar esse tipo de imóvel, não vai se importar com isso, tem gordura para queimar, pode ficar
um tempo com esse imóvel, aguardando ele para poder regularizar e depois vender com um preço melhor. Nesses casos, muitas vezes, os documentos que surgem para nós começar a regularização são, por exemplo, documentos dentro do processo judiciais, o formal de partilha, o recibo da quitação que foi um imóvel comercializado dentro da partilha e que foi feito essa venda e que a gente tem essa documentação. Então, isso faz com que amplie o leque. Eu sempre sugiro para quem está fazendo ação de uso capião, várias pessoas me mandam e-mail perguntando se vai utilizar só a lei do 216, né? Só os 216, a lei de registros públicos. Eu digo sempre para dar uma olhadinha no provimento 65 de 2017. Se o seu estado ainda não editou, porque às vezes o CNJ não editou ainda, pode acontecer. Lá na Bahia, eles fizeram a edição do CNJ e foi muito interessante. Eu vou postar depois um outro assunto sobre isso para não ficar tão pesado agora. Mas, por exemplo, a respeito da notificação, muito interessante o tema. Eu vou colocar um outro assunto sobre esse, que a gente não precisa esperar vir a documentação toda para poder mandar a notificação. Fecha parêntese. Voltando aqui. Quando a gente está falando dessa forma de colocação, de comprovação de origem, de posse, muitas vezes precisa somar a posse daquela pessoa que está com uma outra anterior, né? Ou outra ainda, 2, 3 somas de posse, não tem problema nenhum. 1243, lá do Código Civil, é possível fazer isso. Lembrando que na modalidade ordinária, necessariamente precisa ter o justo título. Então, assim, não é possível que a pessoa que está todo aquele tempo dentro do imóvel não vai ter um comprovante para trazer, né, para a ação que ela está a todo aquele tempo ali no imóvel. Como me perguntaram, voltando, né, lá do início, que caso que a pessoa não tivesse nenhum comprovante, bom, testemunhas que dão declarações públicas de que conhecem a pessoa, sabem o tempo que ela está lá, qualifica, né, aquelas qualidades da posse que a gente já comentou, apresenta todas aquelas qualificações da posse, onde a testemunha claramente diz que conhece, que sabe que não tem nenhum empecilho, que nunca ninguém incomodou, que a pessoa está ali mansa e pacificamente. Então, são comprovantes que em muito contribuem na ação. Bem, hoje, agora é o vídeo que eu queria colocar. Eu vou trazer depois essa questão lá do provimento da Bahia, que eu achei muito interessante e eu utilizei para um procedimento meu, então eu também queria comentar. Se ficou alguma dúvida, escreve, manda um direct, manda um áudio lá no WhatsApp ou lá no direct, escreve um e-mail, não tem problema nenhum. Tem novidade de podcast essa semana de novo e deve ao ar até o final da semana. E é isso. Um beijo, obrigada pela sua atenção, por aqueles que me escrevem. Tô muito contente por isso, tô adorando e tô muito contente. Um abraço, obrigada e até mais.